20º vídeo da leitura da Bíblia. 18º vídeo da introdução particular aos livros do Antigo Testamento. Segundo vídeo dos livros sapienciais, falando agora de Salmos. O Saltério era o livro de oração dos antigos judeus. Também para os cristãos ele tornou-se o livro dos enlevos espirituais, depois de tê-lo sido para o próprio Jesus Cristo. A palavra Salmos, é a tradução do termo hebraico que quer dizer louvores. Entretanto, esse termo exprime apenas um aspecto do conteúdo deste livro, no qual se encontram lamentações, cânticos de penitências e de reconhecimento, poemas didáticos e súplicas ardentes. Os salmos eram cânticos destinados principalmente ao uso litúrgico do Templo de Jerusalém, mas neles percebe-se muitas vezes o eco de sentimentos religiosos inteiramente pessoais. Já em remota antiguidade, muitos desses cânticos tinham sido reunidos em coleções, das quais encontramos alguns traços na divisão atual em 5 livros. Foram certamente os autores dessas coleções que lhes inseriram as conclusões ainda hoje existentes. Parece averiguado que essas coleções foram sendo feitas independentemente umas das outras, daí não nos podemos admirar se encontrarmos algumas repetições. Foram esses mesmos redatores que por vezes ajuntaram 2 salmos num só e que escreveram os títulos que ainda hoje lemos em muitas dessas composições. Em todo caso, essas inscrições são antiquíssimas. Conservaram-nos elas o nome provável, do autor e várias circunstâncias da composição dos salmos, e apresentando expressões ajás obscuras a respeito de sua execução musical e do seu emprego litúrgico. Quando os salmos foram traduzidos para o grego, o significado exato dessas inscrições era duvidosa. Hoje, muitas vezes, podemos apenas conjecturar o que elas significavam. O mesmo se deve dizer da palavra sela ou sela, com S, que aparece no fim de numerosas estrofes. Essa palavra, em vista de seu sentido obscuro, foi omitida na presente tradução. Ignora-se quando e quem reuniu a última coleção de 5 livros em uma única, a que nos foi conservada. As inscrições do texto original atribuem 74 salmos a Davi, 10 aos filhos de Coré, 8 a Asaf, 2 a Salomão e 1, respectivamente, a Emão, a Estão e a Moisés. É difícil averiguar o valor histórico exato desses dados. Entretanto, não há motivo para duvidar de que numerosos salmos provenham do rei Davi. Sejam quais forem os seus autores humanos, a inspiração divina revestiu a sua beleza natural de um profundo sentido religioso, que fez deles para sempre uma inexaurível fonte de vida religiosa e de piedade. Na literatura da antiguidade, o caráter religioso dos salmos salienta-se pela sua incomparável profundidade. Todas as cordas dos sentimentos religiosos são neles dedilhadas. Respeito à majestade divina, gratidão pela misericórdia infinita e pelo perdão de Deus, absoluta confiança na providência, penitência e contrição ante aos próprios pecados, tristeza e temor dos perigos que nos cercam, paz, consolação, coragem, obediência, alegria e esperança. Por outro lado, os poemas messânicos e as numerosas alusões ao filho de Davi tornam os salmos ainda mais familiares às nossas almas cristãs. Não admira, pois, o lugar todo particular que o saltério assumiu na liturgia da Igreja. Essas composições dirigiam-se em primeiro lugar aos judeus, daí serem impregnadas do espírito judaico, que ainda não tinha atingido a plenitude da caridade cristã. Como em outras passagens do Antigo Testamento, a justiça divina é descrita nos salmos de um modo rude e forte. Muitas vezes o ruído das almas perturba a calma da oração. Entretanto, urge considerar primeiro a mentalidade própria dos hebreus, segundo a qual só Deus era o rei do povo e que os levava a considerar como inimigos de Deus os inimigos do povo eleito. Assim, estes deviam ser julgados severamente. Em seguida, o crente sabia que o poder do inimigo devia ser destruído no futuro, porque assim exigia a santidade de Deus. Dessa forma, a vingança, expressa com tanta violência, era atribuída ao próprio Deus. Daí a sua misericórdia acompanha a sua justiça. Não nos afastaremos, portanto, do verdadeiro espírito dos salmos, procurando penetrar no cerne espiritual que está por debaixo da casca dura e aplicá-lo às nossas lutas interiores, como outros tantos apelos veementes ao auxílio divino. Muitas vezes, o homem vê-se inclinado para as coisas terrenas e mal consegue rezar. Abre aspas. Não sabemos o que devemos pedir, nem rezar como convém. Fecha aspas. Dizia São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Nos Salmos são-nos apresentados maravilhosos formulários de oração que nos ensinam como devemos nos dirigir a Deus. Em seu sentido verdadeiro e profundo, os salmos só poderão ser devidamente interpretados por aquele que crê em Jesus Cristo. Isso é evidente quanto aos salmos messânicos. Mas a mensagem de outros salmos, como de inumeráveis textos bíblicos, só encontra sentido verdadeiro à luz da vida do Senhor Jesus. Os sofrimentos dos justos, por exemplo, são nos salmos uma clara imagem dos tormentos suportados por Jesus em sua paixão. O Saltério é, em verdade, o livro de oração da Igreja e da alma cristã.
Eis uma relação dos mais belos salmos, agrupados de acordo com seu sentido geral. Eu vou falar o sentido de cada salmo e na descrição vai estar o número de cada salmo de acordo com seus sentidos, tá? Salmos de confiança, salmos de sabedoria, ensinamentos de sabedoria, salmos de meditação, de louvores, reais ou messiânicos e de ações de graças. O texto hebraico original muito sofreu no decurso dos séculos. Daí as numerosas divergências, principalmente nas duas primeiras coleções, entre o texto original e a versão latina, sendo esta apenas uma tradução imperfeita do texto grego. Na numeração dos salmos, existe uma divergência entre os textos hebraico e a versão latina da Vulgata. Essa divergência provém, no texto hebraico, da divisão imprópria do Salmo 9, restituída em sua unidade pelas antigas versões. A numeração do texto latino, adotada no breviário e no missal romano, é conservada na presente tradução. Portanto, os leitores que desejarem saber qual é a numeração do texto hebraico deverão aumentar em uma unidade o número dos salmos desde o 10 até o 147. Momento aprendizagem advinda da palavra de Deus. Enlevo, sensação de êxtase, arroubo, deleite, no sentido bíblico, está vinculado à sensação de contentamento. Inexaurível, inesgotável, que existe grande quantidade, abundante, copioso.